E nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar esse efeito de pintura a óleo e você conseguir aplicar em vários tipos de imagem. Eu vou mostrar alguns exemplos da aplicação, que é a mesma para todas as fotos, mas que você pode fazer uma configuração bem interessante de acordo com a foto que você está trabalhando, tá? A primeira coisa que é essencial para você conseguir esse efeito é que seu computador ele tenha pelo menos uma placa de vídeo, porque essa é uma função gráfica. Então, se você quiser utilizar ela, você precisa realmente de um computador que atenda, né, que tenha a placa de vídeo para você conseguir mexer nessa função, certo? Depois, o que você vai fazer? Ctrl J, né, pra gente duplicar aí. E a gente vai aplicar esse efeito aqui nessa camada de cima, tá? Então, ó, a gente vai vir aqui, ó, em filtro, no menu filtro, estilização, pintura a óleo, tá? E aqui em pintura a óleo, a gente vai começar a configurar. Geralmente ele vem com configuração aí padrão, né? Quando você instala o seu computador, o Photoshop, ele já vem com configuração padrão, que eu não me recordo agora, mas eu já zerei tudo para que a gente possa entender aos pouquinhos como funciona isso aqui. Então a gente vai começar pela parte de baixo, que é a parte de iluminação. Ó, aqui em iluminação e brilho e ângulo, no caso ângulo e brilho, a gente vai configurar um número que geralmente a gente utiliza, ó. Aqui, ângulo, menos 60. Brilho. Em brilho a gente vai configurar para 0,8. Pronto, essa é a configuração que a gente utiliza aqui em iluminação, tá? Depois a gente começa a configurar essas outras partes aqui: estilização, limpeza, dimensionamento e detalhes das setas. Então vamos começar agora por cima, tá? Ó, em estilização, quanto maior for o número, olha o que acontece com a imagem. Essa textura, ela vai se transformando em linhas, tá vendo? Linhazinhas aqui. Então, quanto maior for, mais ele vai ficando essas linhazinhas pra gente. Então, esse é o valor que a gente utiliza para estilização. Depois a gente vai vir aqui em limpeza, ó. Em limpeza, se aumentar muito, olha o que acontece. Ó, ele deixa bem liso. Tudo que a gente já configurou na estilização, ele começa a alisar isso, deixar bem lisinho. Então você tem essa diferença aí desses dois. Um tem muita textura e outro acaba gerando umas linhas que, quando você aplica a limpeza, ela deixa mais liso, realmente mostrando esse detalhe de pintura, né? Se você deixar abaixo, ele vai fazer essa aplicação, ele não vai fazer a aplicação, né? Não vai deixar liso e vai começar a fica bem esquisito. Enfim, aqui em limpeza a gente vai utilizar 7, tá? Então 7 é a configuração para limpeza. Depois a gente tem dimensionamento. Em dimensionamento a gente vai utilizar valores bem baixos. Por quê? Ó, quanto maior for, ele começa a fazer um estilo de pintura esquisito, muito esquisito. Então a gente não utiliza valores altos aqui em dimensionamento. Então, o que a gente vai utilizar aqui em dimensionamento é 0,5, certo? E em detalhes de cerdas, a gente vai aumentar um pouquinho, vai utilizar 2. Porque, ó, quanto maior for, ele começa a fazer, ó, deixar muito contrastado nessas linhas, então não é legal. Então a gente vai utilizar aqui no máximo 2, tá? Então essa é a configuração que a gente tem que aplicar aí na nossa pintura a óleo, certo? Depois disso, clica OK. E pronto, a aplicação de pintura a óleo já está feita, certo? Só que agora tem um detalhe que a gente vai fazer muito importante, que é retirar de áreas que a gente não quer que essa pintura aconteça. Por exemplo, a partes de pele. Geralmente eu tiro inteiramente das áreas de pele e deixo apenas em roupa, cabelo, no ambiente como um todo eu deixo, mas eu tiro totalmente da pele. Então, ó, a gente vai criar uma máscara aqui, ó. Terceiro ícone é pincel normal, né? Camada máscara branca, cor de primeiro plano preta. E aí, fluxo 20%, pode ser. Você deixa 20%, dá um zoom e começa a retirar das áreas. Eu vou aumentar um pouquinho esse pincel e começa a retirar, ó, totalmente das áreas que eu tenho, que eu quero preservar a nitidez. Por exemplo, olhos, né, boca, nariz, enfim, toda a área do rosto e toda a área onde tiver pele a gente sai retirando aí, né? Tem algumas áreas, por exemplo, quando acontecer do cabelo ficar assim passando entre a pele, que você pode deixar. Por quê? Porque a gente vai reconfigurar essa máscara, né? A opacidade dessa camada, a gente vai deixar ela um pouco mais baixinha para que realmente não fique tão aparente essa técnica que a gente acaba de aplicar. Então, basicamente, essa é a ideia, essa configuração. Você vai pintar, a gente vai tirar tudo isso aqui e aí, depois que a gente fizer essa aplicação, a gente reconfigura aí a opacidade da máscara.
da camada, aliás. Pronto, depois que a gente faz a aplicação, a gente já fez a aplicação antes, depois, né, que a gente fez essa aplicação, a gente vai reduzir a opacidade dessa máscara, dessa camada, para não ficar tão forte assim. Então, você tem duas opções que você pode fazer. Ou você pega o pincel num tamanho maior e tira mais ou menos uns 20% aí de algumas áreas do cabelo, da roupa, ou você pode diminuir a opacidade da camada, porque aí, de qualquer forma, você vai retirar uma parte dessa pintura a óleo, né, que você acabou aplicando. Ó, se eu zerar, ele volta ao normal, né, porque ele vai pegar as informações do plano de fundo. E se eu aumento, ó, se eu vou aumentando aos pouquinhos, eu vou percebendo que vai chegando aí a pintura a óleo da forma como eu quero. Então, geralmente, quando eu utilizo aqui nessa aplicação, geralmente eu coloco sempre 60% do que eu fiz, da aplicação que eu fiz, eu deixo na camada, porque aí 40% sai e aí eu tenho um efeito mais suave para minha imagem. Eu gosto muito dessa forma como fica, porque você percebe, né, quem conhece sobre a técnica, percebe que foi aplicado, mas ela não fica tão forte realmente de pintura. Então, você tem aí uma diferença enorme na imagem e que eu amo essa técnica e utilizo em todas as minhas imagens, tá? Agora eu quero mostrar para vocês essa mesma técnica sendo aplicada em dois tipos de fotografia, ó. A primeira é essa daqui, essa foto, que eu vou mostrar para vocês. Se a gente aplicar as configurações que a gente já fez lá na primeira foto, ela vai ser jogada para aqui também. Se a gente vier direto aqui, ó, pintura a óleo, que isso aqui no caso seria o atalho do que a gente já fez, ou se a gente vier aqui em estilização novamente e clicar em, ó, pintura a óleo. Então, ó, se você for observar na vegetação, olha como que ele se comporta, né? A aplicação desse efeito na vegetação fica muito bonito. Eu gosto bastante. E antes e depois, ó, depois, eu gosto bastante da vegetação com a aplicação dessa técnica. E outra foto, né, que a gente tem, outro tipo de foto é, por exemplo, de animais, ó. O que acontece se a gente aplicar aqui, Ctrl J, deixa eu duplicar aqui, e ó, filtro, pintura a óleo, para pegar o atalho. E ó como fica o pelo, tá? O pelo dos animais, eles vão ficar assim. Isso também acontece em roupas, por exemplo, se você fizer uma aplicação dessa técnica em roupas, ela vai ficar bem interessante. E essa técnica serve para qualquer tipo de foto que você pode aplicar, tá? Basta configurar da forma como eu mostrei para vocês, né? Revejam um vídeo, salvem a configuração no programa de vocês, que isso vai ficar salvo. E aí sempre que você for aplicar, baixa aí apenas lá, aplicar e pronto, tá pronto a configuração. Cria a máscara, né? E pinta ali nas áreas que você quer preservar a nitidez. No caso desse aqui, ó, os olhos, talvez aqui no focinho a gente pode tirar também, né? Em áreas que a gente quer preservar realmente ali a textura da imagem. Então a gente vai... a textura e a nitidez. Mas vejam, antes, depois, você tem uma aplicação que eu considero muito bonita, que você pode aplicar ali de forma que não fica tão agressiva. Certo? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado assim que a gente lançar um próximo tutorial. Forte abraço e até a próxima!